E vamos pela frente, temos bastante assunto para comentar na nossa EBD Raízes, que estamos aqui transmitindo a palavra de Deus para você que está pela primeira vez nos ouvindo. EBD Raízes, nós estudamos lições bíblicas da escola dominical que já foram estudadas no passado, EBD, Escola Bíblica Dominical, que foram estudadas, por exemplo, com essa que eu estou aqui na minha mão, de 1980. Eu quero trazer aqui para nós compartilhar algo que eu lendo essa lição achei interessante, aonde fala da nossa Bíblia Sagrada, o nosso livro sagrado, a Bíblia, o nosso manual de vida. Então, uma lição que foi escrita lá em 1980, falando da Bíblia Sagrada, e vai falar do testemunho e a sua unidade e harmonia. Veja só, aqui o nosso comentarista, ele faz uma harmonia do Gênesis com o Apocalipse, A nossa Bíblia ela é toda harmônica, ela se completa. Então, é muito interessante quando nós começamos a estudar, nada está desconexo, sempre tem algo a nos revelar, No Gênesis, veja só, no Gênesis o paraíso é perdido, no Apocalipse é recuperado novamente. Em Gênesis, Satanás aparece, no Apocalipse ele é definitivamente tirado para sofrer a sua eterna punição. No Gênesis, o princípio da maldição, no Apocalipse, o fim da maldição. No Gênesis, o princípio das primeiras lágrimas, no Apocalipse, vamos ver as últimas lágrimas. No Gênesis, a comunhão é quebrada e no Apocalipse, a comunhão perfeita é inquebrável. No Gênesis, o velho céu e velha terra. No Apocalipse, o novo céu e nova terra. No Gênesis, o início do pecado. No Apocalipse, o fim do pecado. No Gênesis, o primeiro julgamento universal. No Apocalipse, o último julgamento universal. No Gênesis, a redenção se inicia. No Apocalipse, a redenção é consumada. No Gênesis, o homem foge de Deus e no Apocalipse, o homem diz: ora vem, Senhor Jesus. Que esse desejo esteja sempre no meu coração, no seu coração, jamais saia do meu interior, do seu interior, esse desejo de estar à espera do nosso Senhor Jesus, à espera daquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo suporta em nossas vidas. Nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, o nosso Deus faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso pra te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. E passando isso, chega. Glórias a Deus, você está aí na escuta desse louvor abençoado. Toda prova, todo deserto, todo vento, ele passa, tudo passa nas nossas vidas e que nós precisamos permanecer firmes na rocha, alicerçados nessa rocha que é Jesus Cristo. Isso é o que nos assegura, isso é o que nos mantém em pé, isso é o que nos mantém olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Glórias a Deus. Hoje vamos continuar falando de uma lição abençoada que nós estudamos aí algumas quarta-feiras atrás, iniciamos essa lição. É uma lição lá de 2014 que eu gostaria de compartilhar algo com você. Agora são 8 horas e 20 minutos, serão rápidos minutos
que eu quero compartilhar algo da palavra de Deus. Estamos falando de uma lição que vai falar de uma jornada de fé. Talvez você tenha na sua casa essa lição. Essa lição foi estudada lá em 2014, no primeiro trimestre de 2014. Parece que foi ontem, mas já se passaram 8 anos que foi estudada essa lição. Mas por ser a palavra de Deus, por ser um estudo da palavra de Deus, é uma lição que vai ser para o amanhã da tua vida, vai ser para hoje na tua vida. A palavra de Deus, ela é o jornal de amanhã, ela é o que tem o direcionamento para a tua vida hoje, o que tem direcionamento para a tua vida amanhã, é o teu guia, é o teu manual de vida, a tua bússola, você como um viajante nessa estrada que Deus colocou na sua vida. Então seguimos firmes, iniciamos falando essa lição há 2 quarta-feiras atrás, falando do Êxodo, trazendo um resumo do livro do Êxodo, e estamos falando nessa segunda lição, falando mais precisamente de Moisés, um libertador para Israel. É a segunda lição desse trimestre, aonde nós iniciamos aqui com um texto áureo que vai dizer assim, lá em Êxodo, se você pode acompanhar na sua Bíblia, vai dizer assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Veja só, Deus, o próprio Deus falando aí com Moisés, ou que seria aquele libertador, aquele enviado por Deus para libertar o povo que estava sofrendo, que estava na escravidão por 430 anos. Já fazia um tempo que o povo estava na escravidão do Egito e ali Deus havia ouvido o clamor, o gemido do povo, a opressão do povo que estava ali. Então Deus começa a usar ali um simples homem, Moisés, chamado Moisés, que agora vai começar a aparecer na história de Israel, aquele homem que tinha uma vida promissora, uma vida onde ele cresceu num palácio, como você viu na lição anterior, e por uma atitude errônea dele, uma atitude de autoconfiança, aquele patriota onde quis defender a sua pátria. Você conhece bem a história, onde ele ali mata um egípcio, para ali trazer a salvação, para tirar a opressão aonde aquele egípcio estava ali maltratando aquele israelita, aonde ele considerava seu irmão, e ele fala, isso não pode acontecer e não vou deixar impune. Então ali a gente vai ver um Moisés aonde tinha uma autoconfiança, onde tinha uma sede por patriotismo. Mas nessa lição de hoje, na qual nós vamos estar estudando, é uma lição onde nós vamos ver um Moisés totalmente diferente. Por que disso? Porque nada mais e nada menos, passaram-se 40 anos, aonde Moisés, afugentado, fugiu para o deserto. Ali ele encontrou refúgio em Midian, e aonde ele viveu ali os seus 40 anos mais da sua vida, afugentado, escondido, no silêncio, no deserto. E agora vamos ver um Moisés totalmente diferente, um Moisés tímido, um Moisés que não tinha eloquência nenhuma, um Moisés que não tinha confiança em si, um Moisés que estava totalmente entregue àquele deserto, às situações daquela vida. Mas aí a gente vê a mão poderosa de Deus, aonde Deus começa ali moldar Moisés. Deus começa ali a usar Moisés da maneira que Ele quer. Nossa verdade prática diz assim que, assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo nos liberta da escravidão, do pecado e do mundo. É bem verdade que estamos estudando uma lição do Antigo Testamento,
estudando de um homem que foi chamado por Deus para libertar um povo. Mas todo o Antigo Testamento, se você vai ver, ele aponta para o Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo. E nessa lição de hoje nós vamos ver esse homem chamado Moisés, que foi chamado por Deus para libertar Israel da escravidão, apontando totalmente para Jesus Cristo, que mais tarde seria chamado também no ventre de uma virgem para libertar um povo. Esse povo, eu e você, toda a nação, todo o mundo, na qual todo mundo que crê, todo mundo que reconhecer a Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Esse é o Jesus Cristo que veio para libertar, para tirar o pecado do mundo, para remover essa culpa, esse pecado, esse peso, essa opressão, essa escravidão da minha vida e da sua vida. Glórias a Deus por isso. Então, sempre venhamos estudar essas lições do Antigo Testamento, olhando para Cristo, olhando para o que Deus fez pela minha e pela sua vida. Não foi um livro escrito e deixado só para o Egito, não foi um livro deixado só para o povo israelita, mas sim foi um livro que foi escrito para eles e para nós também. Então traz um alimento muito rico, muito importante para a minha vida e para a sua vida. Vamos entrando na lição, vou rodar mais um pedacinho do nosso louvor e nós já vamos entrar na lição. Você pode compartilhar, você pode nos ajudar nessa programação, pode comentar com os seus assuntos, as suas dúvidas, você pode, com versículos bíblicos, a nos ajudar nessa programação, nessa noite que está sendo uma bênção de Deus. Pois toda vitória tem que ter um preço. Exército do mar remove montanhas. Deus faz mais que isso pra te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. E passando isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus. Glórias a Deus. Quero aqui agradecer os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Temos ali o irmão Valdir, que não está aqui nessa noite, mas está ali ligadinho conosco, vendo se está tudo certo, saindo tudo sob controle. Também aqui temos a minha tia Neiva, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, tia, Deus abençoe. Também temos a minha irmã, certamente ali com a minha mãe, nos assistindo. Um abração aqui para vocês, a irmã Miriam, a minha mãe Nair. Deus abençoe a todos vocês. Também temos aqui o Isaías, lá de Criciúma. Deus abençoe o irmão Isaías, sempre ligadinho conosco, e sempre que ele pode estar aqui também, né? Já estamos com saudade, irmão Isaías. Deus abençoe a sua vida. Também temos meu colega de trabalho, Rodrigo dos Santos. Deus abençoe, Rodrigo. Um abração para você aí. Deus abençoe, sempre está ali conosco, ligadinho nessa programação. Também temos a irmã Silvana, irmão Nerceu. Deus abençoe, irmão Nerceu, nosso irmão em Cristo, ali da Estrada Nova. Deus abençoe, um abração ali para vocês e todos que estão nos acompanhando também. Pastor Valdir, Deus abençoe, pastor Valdir, está na escuta dessa programação. Vamos tocando, você pode nos acompanhar, você pode compartilhar, você pode comentar nessa programação, nessa noite que nós vamos falar desse tema tão importante para os nossos dias de hoje, tão importante para a nossa vida, tanto a nossa vida secular quanto a nossa vida na obra de Deus, na qual Deus ele usa coisas simples no nosso dia a dia, coisas que às vezes para nós não tem nada de importância. Eu imagino Moisés caminhando naquele deserto e de repente se depara com aquela
sarça em chamas. Então veja só como as coisas simples que Deus usa, nós vamos falar muito nessa noite sobre essa simplicidade que Deus usa, e isso tem um objetivo, da mesma maneira que a vara de Moisés, né, o cajado, aonde Moisés tocou nas águas, aonde Moisés usou a mando de Deus para que as maravilhas de Deus fossem ali visíveis a todo o povo. E então veja que são coisas simples que Deus usa no nosso meio, às vezes com vários objetivos, mas o principal deles é para que eu e você venha entender que Deus, Ele não precisa de algo grandioso. Se você vê para a história de Israel, imagine só 430 anos ali em cativeiro, na escravidão. Aí você pensa, eu imagino que Moisés, na época que ele vivia no palácio, talvez até passasse pela cabeça dele um dia Deus enviar alguém, ou até mesmo, por que não, talvez pensasse que ele poderia ter parte nessa libertação do povo israelita, sobre o jugo ali dos egípcios. Mas era naquele contexto que ele vivia. Um homem estudado, um homem que nasceu, embora tenha nascido ali fora do palácio, mas viveu no palácio, estudou no palácio, se preparou no palácio, estudou nas melhores universidades da época, mas agora ele está 40 anos no deserto, 40 anos no silêncio, 40 anos longe dos holofotes, 40 anos sem contato com ninguém do Egito, talvez ele não tinha mais tido contato com mais nenhuma fonte de ensino, de estudo, de preparo para a sua vida. Mas esses 40 anos não era ele que estava se preparando, e sim era Deus que estava preparando, moldando, fazendo, refazendo, quebrando aquele vaso, quebrando todas as imperfeições, e ali ele estava novamente ali pronto para ser usado por Deus. A gente vê um Moisés totalmente diferente daquele Moisés que saiu, quando ele saiu daquele palácio afugentado, depois daquele crime na qual ele tinha cometido. Mas vamos seguindo, a nossa lição vai dizer assim que um líder cristão não é feito da noite para o dia. Estamos falando aqui de 40 anos que Moisés estava no deserto. É preciso que sua liderança seja amadurecida pelo tempo. Então, nessa lição, veremos que Moisés foi preparado lentamente pelo Senhor ao longo dos anos. Aí você pode me perguntar, mas os erros de Moisés continuaram. A inconfiança de Moisés ali foi visível quando ele não confiou em ir sozinho para o Egito, por exemplo. Mas nós vamos ver um Moisés que estava, embora os diversos erros cometidos pela sua falta de confiança, nós vamos ver um Moisés que ainda assim era uma pessoa que dependia, era uma pessoa que era temente ao Criador, era sensível à voz de Deus. Isso era tudo o que Deus precisava para usá-lo, para que se ele usasse nas suas mãos, né? Então Moisés era um homem manso e, ao que parece, não era muito eloquente, porém Deus viu que ele seria obediente e capaz para libertar seu povo da escravidão do Egito. Deus chama o seu escolhido. Então vamos ver aqui esses 3 pontos, são 20 horas e 35 minutos. Deus chama os seus escolhidos. Nesse primeiro tópico, onde Moisés, vamos destacar aqui a chamada, esse preparo de Moisés, na qual já iniciamos falando. Também no nosso segundo tópico vamos falar dessas desculpas que Moisés dá, né, para não voltar ao Egito, todas essas desculpas. E também vamos falar a hora que Moisés, enfim, né, se apresenta
a Faraó, a hora que ele cede à vontade de Deus, a hora que ele vai então para o Egito com aquela missão. Não sabia ele como é que Deus ia trabalhar, mas o que importava é que ele estava indo na direção de Deus. Então Deus chama seu escolhido. Quando o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar, onde é que Moisés estava? Você sabe onde é que Moisés estava quando Deus chamou ele pela primeira vez, depois ali de 40 anos, né? No oculto, 40 anos no silêncio, 40 anos onde não se ouvia falar daquele homem chamado Moisés. A Bíblia não relata nenhuma história nesse meio tempo. Mas Moisés, ele estava, como nós já falamos, estava sendo preparado por Deus. E aonde que ele estava? Pastoreando ovelhas. Ele estava ali pastoreando as ovelhas ali do seu sogro, aonde ele encontrou esse refúgio. Quando ele foi para o deserto, ali ele casou e ali ele estava pastoreando as suas ovelhas. Um excelente aprendizado para quem iria ser mais tarde um pastor do povo de Deus. E aí você com certeza vai lembrar de um outro pastor de ovelhas que quando Deus chamou, não estava em casa, não estava na mesa, mas estava lá no campo. E até o próprio Samuel, que foi para ungí-lo, errou, né? Foi pela visão, achou que era um dos filhos mais belos de Jessé, e aí Samuel olhou para eles e foi traído pela sua visão, né? Traído pela sua visão humana. E Deus falou, não é esse daqui. Que vai ser o próximo rei de Israel, vai ser aquele que eu já estou preparando, é aquele que eu já estou moldando. E onde é que ele estava preparando? Lá no campo. Então, talvez você está aí indeciso, pensando o que vai ser da minha vida, pensando de que forma que Deus vai me usar na minha vida. Eu pergunto para você, aonde você está? Você está no campo? Você está permitindo que Deus trabalhe na sua vida? Você está fazendo algo para Deus? Você está já com a mão no arado? Não espere ser chamado por Deus. Não espere que a chamada venha bater na porta da sua casa.
Glórias a Deus, estamos de volta. Estávamos aqui sem áudio, aqui sem comunicação, mas já restabelecemos aqui a nossa comunicação aqui e estamos de volta. Pedimos desculpa aí a você que está nos acompanhando e vamos continuar nossa programação aqui, mandando um abraço lá para a Maria Sebold, Deus abençoe, ali do Paraná, tia da minha esposa também, minha tia, né, de consideração, Deus abençoe, todos ali, o Carlinhos, todos que estão ali, possivelmente meu sogro também está por aquela redondeza, está viajando lá para o Paraná, Deus abençoe. Também ali o irmão Aurélio Mendes, ele vem dar um aviso aqui, ele tem programação na sexta-feira, e ele pede para avisar que não vai ter programa Semeando Paz nessa sexta-feira, então ele pede a compreensão dos nossos ouvintes que sempre acompanham a programação dele, ele pede para avisar que não vai ter programação nessa sexta-feira, na próxima semana ele voltará normalmente. Deus abençoe, irmão Aurélio. Também meu colega de trabalho ali, Paulo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu lar. É uma satisfação em tê-los aqui na nossa audiência. Também ali o irmão Manuel Silveira, ali do Rio Grande do Sul, Deus abençoe-te. Um abraço ali para o irmão Manuel, todos que nos ouvem naquela redondeza, também tem programação. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui nosso estudo aqui depois dessa pausa que tivemos aqui. Restabelecemos a nossa comunicação. Então, voltando aqui para o preparo de Moisés, esse preparo que durou 40 anos, como nós falamos, né, nesse deserto, aonde Deus moldou Moisés, aonde Deus, com as suas mãos, né, certamente Moisés não imaginava a maneira que Deus estava trabalhando. Certamente Moisés, naquele deserto, não imaginava que era Deus que estava no controle de tudo. E são 40 anos que ele permanece naquele deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ali Deus está moldando o coração dele, moldando o caráter dele, moldando a sua vida. Imagine se Deus revelasse naquele momento o plano que ele tinha na vida de Moisés, e Deus esperou o momento certo para se revelar na vida de Moisés. Mas aí você deve perguntar, mas qual o objetivo da chamada divina? Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 10, vai falar sobre isso. Então o propósito divino de Deus não era Deus tirar Moisés daquele deserto. O propósito de Deus não era Deus trabalhar na vida de Moisés, né? Deus fazer de Moisés um grande homem, um grande líder. O objetivo de Deus era tirar o seu povo ali do Egito. O objetivo que Deus tinha era tirar o seu povo que estava sobre o jugo, estava ali sobre a escravidão. Esse era o objetivo de Deus. Moisés, ele foi uma ferramenta na qual Deus usou para tirar. E às vezes, hoje em dia, infelizmente, muitos se perdem, muitos acham que o objetivo que Deus veio para salvar a humanidade era só ele. Os holofortes para que Deus veio na terra, aonde enviou o seu filho, era por causa dele. Aonde se Deus está me usando para algo, Deus está me usando é porque Deus, os holofortes estão em mim. Se Deus está te usando, agradeça a Ele, porque as misericórdias são sobre a sua vida. Se Deus está te usando em algo, em alguma coisa na qual Ele tem te preparado, é porque Ele tem um plano para toda a igreja na terra, para todos que estão na terra. E Ele quer usar você como uma ferramenta. Você é para Ele especial quando você está no centro da vontade dEle, quando você está no centro da vontade do nosso Senhor Jesus. Então o propósito era a saída do povo do Egito, né, liderada por Moisés. Moisés seria sim um grande líder, um grande homem, um homem
que foi inesquecível para a nação israelita. Impossível, hoje mesmo, se você for falar com alguém, algum judeu, ele vai trazer isso vivo na sua memória do que Moisés representou para aquela nação. Então, Moisés, ele foi esse grande líder, mas foi algo que Deus preparou, foi algo inteiramente pela misericórdia de Deus. Então, contudo, o seu método é usar homens e mulheres junto aos semelhantes. Hoje, em relação a muitas igrejas, Deus está dizendo aos seus dirigentes, falando aqui de pessoas que estão trabalhando já na obra de Deus, obreiros da casa de Deus. É o mundanismo entre os crentes, na teoria e na prática, no viver e no agir, enfraquecendo e contaminando a igreja. É Israel querendo voltar ao Egito. Deus, olha só que interessante, isso que o nosso comentarista coloca nessa lição, que é algo que nós temos para os nossos dias. Deus, com a sua mão poderosa, tirou Israel lá do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles. Mas por que Deus não fez isso? Deus tirou o povo, Deus usou Moisés ali através dos sinais, Deus usou para tirar o povo do Egito, mas Deus não tirou o Egito de dentro do povo. Você vai ver na sequência da história de Israel, um povo ali desobediente, um povo que queria voltar, um povo aonde muitos se rebelaram e queriam voltar por falta de confiança, falta de ânimo. Isso era sinal que o Egito não tinha saído deles. É algo que eu tenho para a sua vida, para a minha vida. Nós devemos ter um cuidado, que Deus, Ele está interessado em nos tirar do Egito. Ele está interessado em nos tirar desse mundo. Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, morreu por nós numa cruz do Calvário. Porque qual foi o objetivo? Para que pagasse os nossos pecados, para tirar o pecado das nossas vidas, para pagar o meu e o seu pecado. Agora depende de mim, depende de você, querer remover esse pecado, querer tirar o Egito dentro de mim e dentro de você, querer tirar esse mundanismo dentro de mim e de você. Não vai depender de pastor, não vai depender de líder, não vai depender de ninguém, não vai depender de nenhum conselheiro. Isso é você e Deus, isso é sua atitude que deve partir em querer se entregar nas mãos de Deus, em querer ser ajudado por Deus, em querer deixar que Deus tire toda essa raiz que está dentro de você. Então, é muito importante nesse ponto dessa lição nós destacar que Deus, Ele tirou o povo do Egito, mas Ele não ousou tirar o Egito de dentro do povo, porque era uma atitude que o povo deveria ter, né? De tirar, de extrair aquilo que estava ainda trazendo tanto sofrimento para eles. Então veja, voltando aqui a falar das desculpas de Moisés, nesse tempo onde ele estava no deserto, Deus aparece ali na sarça, como nós falamos ali, Deus usa um simples arbusto, mas é nas coisas simples que Deus se revela ao homem, nas diversas passagens e histórias, como o próprio Abraão, aonde Deus se revelou também de forma parecida. Nós vamos ver vários personagens da Bíblia aonde Deus se revelando dessa forma. Mas Moisés estava receoso, aquele Moisés, né, estava com medo, estava temeroso, a ponto dele falar, olha, eu não sou eloquente, eu não tenho capacidade para ir, eu não vou conseguir ir, a ponto de Deus então chamar o seu irmão Arão para que fosse com ele, para que fosse ao lado dele, para que fosse encorajá-lo, né? Veja só a misericórdia de Deus na vida daquele homem. Veja só como Deus trabalhou na vida daquele homem, né? E as escusas de Moisés, assim como as nossas, nunca são aceitas pelo Senhor.
Talvez você está aí recusando algo que Deus já tem te falado há muito tempo, mas as circunstâncias fizeram com que você não aceitasse esse desafio. A circunstância, o tempo, o dia a dia fez com que você recusasse esse chamado de Deus, mas Deus ainda Ele te chama. Deus ainda está esperando essa atitude sua, de você se colocar à disposição dEle. Então confia no Senhor e não queira acender a ira divina, como fez Moisés, que tentou protelar a sua chamada, dando uma série de desculpas. E aí nós vamos ver que Deus concede poderes a Moisés, a fim de encorajar Moisés a confirmar o seu chamado. O Senhor realizou alguns sinais. Da mesma forma, ainda demonstra sinais para demonstrar o seu poder. Veja, eu quero ler com você na passagem onde fala Êxodo capítulo 4, você pode nos acompanhar aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 4, versículo 19, se não está falho a minha memória. Aqui Deus, no versículo 19, encorajando Moisés. Moisés ainda é temeroso, mas aqui tem algo também que eu queria passar para você, falando desse retorno agora de Moisés, aonde ele aceita esse desafio, aonde ele vai ainda com uma certa desconfiança, com uma falta, de sentimento de que estava sozinho, mas Deus estava com ele. Deus fala, eu serei contigo, onde ele recusa ali pela primeira vez. Mas nós vemos algo aqui no versículo 18, No versículo 17 ele vai falar assim, leve na mão esta vara e com ela você fará os sinais miraculosos. Eu entendo aqui que Deus ordena que Moisés leve aquela vara. E aí você pode perguntar, mas Deus, sendo Deus, não poderia realizar os sinais sem a vara? Com certeza, Deus poderia realizar os sinais sem a vara, sem Moisés. Mas Deus, às vezes, ele faz questão de usar algumas coisas, como eu falei aqui no início, às vezes insignificantes, por causa que não era uma vara onde estava divinamente consagrada, guardada. Era uma vara que Moisés usava para pastorear as ovelhas. Era uma vara que ele tinha ali no seu dia a dia, era algo comum para ele. Mas algo que me chama a atenção, que Deus faz questão que ele leve na mão aquela vara, era para que Moisés lembrasse de onde ele saiu, era para que Moisés lembrasse da onde Deus havia tirado ele, era para que Moisés lembrasse que Deus, ele usa as coisas simples, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus, ele faz questão que Moisés leve essa vara, que Moisés esteja sempre com essa vara. Veja só, no versículo 18, depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse, preciso voltar ao Egito para meus parentes ainda vivem, para ver se meus parentes ainda vivem. Algo interessante que me chamou a atenção, aonde Moisés não revela ao seu sogro todo o projeto que Deus havia revelado a ele. Moisés, ele não revela ao seu sogro o projeto que Deus tinha para a vida dele, a chamada dele. Veja que ele fala que ele iria visitar os seus parentes, e seu sogro Jetro bem sabia disso, que Moisés havia vindo do Egito. A sua vida, o início da sua vida, da sua carreira estava tudo lá. Seus parentes, muitos estavam lá. Então, seu sogro, ele vai falar, vai em paz. Mas é algo interessante para nós que Moisés, ele não revelou por um simples motivo. E aonde trazemos um ensinamento para nossas vidas. Nem tudo que Deus fala ao meu e ao seu coração, nós devemos revelar aos que estão em nossa volta. Ah, mas é alguém da minha confiança,
é alguém que eu tenho grande estima. Nem tudo o que Deus fala ao seu coração, nem todo projeto que Deus tem para a sua vida você deve falar para outras pessoas. Às vezes é algo que você tem que guardar aqui, amadurecer aqui, falar com Deus. Somente com a permissão de Deus revele as coisas que Deus tem para a sua vida. Às vezes projetos são frustrados, às vezes muitas coisas são frustradas, sonhos, porque às vezes nós, numa atitude de querer contar o que devemos fazer, às vezes numa atitude de queremos revelar, contar algo que estamos felizes, mas fique para você. Guarde dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos, mas não fale a ninguém da sua volta, a menos que o propósito seja aquela pessoa, o propósito seja envolver aquela pessoa. Veja só no versículo 20, no versículo 19 vai falar assim: ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois lá já morreram todos os que procuraram matá-lo. Veja só que Moisés, ele vai agora para o Egito, sem esse medo, por causa que ele havia saído de lá porque havia essa perseguição por ele, por causa que ele havia matado aquele egípcio. Então, Deus vai falar para ele que ele não poderia voltar com isso na mente dele, porque todos que estavam lá já não existiam mais, já haviam morrido, Veja só no versículo 20. Então Moisés levou a sua mulher, seus filhos montados num jumento e partiu de volta para o Egito, levava a mão na vara de Deus. Algo interessante para nós aqui também. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados num jumento. Deus chamou Moisés. A chamada foi para Moisés. Mas ele levou a sua mulher e seus filhos. Isso é algo muito forte para os nossos dias. Muitos hoje, infelizmente, são chamados por Deus, entendem o chamado, se colocam na posição de Deus, mas a hora de ir servir, na hora de partir, acham que é só eles o negócio. Esquecem do principal. Às vezes lembram até do pastor, lembram do irmão que está ao lado, lembram do colega de ministério, mas esquece do principal, a sua família. A nossa família precisa primeiramente estar de bem conosco. Segundo, precisa estar junto nos nossos projetos. Ah, mas a minha esposa, ela não tem vocação para o meu ministério, mas não é que ela vai fazer parte do seu ministério ajudando você. Você não vai ver ali a esposa de Moisés lado a lado com Moisés, mas certamente quando Moisés voltava para casa, certamente quando Moisés entrava na sua cabana, entrava no seu aposento, tinha alguém ali para consolá-lo. Quantas vezes no deserto Moisés precisou sair ali, certamente de um dia árduo, de um dia onde ele enfrentou muitas batalhas ali com o povo, mas quando ele entrava nos seus aposentos, ele via sua esposa, ele via os seus filhos e ali ele se renovava. Ali talvez um conselho, ali talvez alguém dizendo, estamos aqui do seu lado, estamos se apoiando. Isso é família. Isso é família, isso é estar do nosso lado, todos aqueles com quem nós amamos, ter aqueles junto no nosso projeto, leve eles junto, não deixe de lado, não vai você sozinho, não ache que é você que tem que resolver. Primeiro é Deus que está na sua frente, segundo a sua família, terceiro o seu pastor, a sua igreja, aonde você congrega. Então não deixe esses valores se perder pelo caminho. Veja só que interessante. Então disse o povo
Disse o Senhor Deus, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado em fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você e poder realizar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Veja que Deus, ele tinha algo maravilhoso para o seu povo, mas não era assim naturalmente que as coisas iam acontecer. Deus, ele esteve no controle da situação desde o início até o fim. Veja que Deus, ele próprio Deus, endureceu o coração do seu povo, o coração do Faraó, para que não deixasse com que o povo ali permanecesse, com que o povo saísse ali em paz. Mas isso era um trabalhar de Deus na vida de Faraó? Não, na vida do seu povo escolhido, do seu povo que estava ali. Então talvez às vezes você encontra alguns ventos, alguns desertos, algumas coisas que vêm tirar a sua paz. Talvez você se pergunte por que isso está acontecendo, por que isso Deus está permitindo na minha vida. Mas às vezes Deus está permitindo isso, Deus está permitindo esse vento, esse deserto na sua vida, essa escuridão talvez na sua frente tenha um propósito. Talvez seja só para que você se torne um pouquinho mais obediente, talvez seja um pouquinho mais, que você se torne um pouquinho mais sensível à voz de Deus. Veja que todo o contexto do povo ali, na saída, no deserto, na caminhada, era Deus trabalhando, e ainda assim o povo estava se voltando para trás, voltando os seus olhos para trás. Então nós vemos aqui Deus falando com o seu povo diretamente, Deus falando com o seu povo, todo o momento não deixava de falar com o seu povo. Vamos ouvir mais um pedacinho do nosso louvor e nós vamos estar logo encerrando a nossa apresentação. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como ele quer. E passando isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Glória a Jesus, Que louvor abençoado, esse Deus, que usa as coisas simples, esse Deus que ele não se importa com a aparência, esse Deus que não faz acepção de pessoas. E vimos essa lição abençoada, aonde Moisés, aquele que se apresentou diante de Faraó e ali ouviu as negativas de Faraó, mas tudo tinha um propósito. Deus sempre estava no controle de tudo. Para encerrar essa lição, a nossa conclusão vai dizer assim, que a lição de hoje aprendemos que o como grande eu sou escolheu e preparou Moisés para que libertasse seu povo da escravidão egípcia. Deus continua a levantar e preparar pessoas. Então, não se esqueça disso. Deus, a obra dele continua. E se a obra dele continua, ele continua a observar, a preparar, a levantar pessoas. Então, se você está nesse processo, se você está nesse molde que está, de repente, tão dolorido, tão doído, se coloque na presença de Deus. Jamais saia da presença dele, jamais saia da direção de Deus. Seja obediente à voz dele, que eu tenho certeza que no momento certo, no momento que você estiver preparado não os seus olhos, não o seu modo de ver, mas ao modo que Deus vê, porque o modo que Deus vê, o modo que Deus escuta não é o mesmo modo que eu e você escutamos. Ele trabalha, ele faz todas as coisas por mim e por você. Glórias a Jesus. Deus não
Glória a Jesus. Vamos falar aqui da nossa lição aqui, que estamos encerrando também um trimestre. Sempre no final da nossa programação nós falamos aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical que nós estudamos atualmente. Estamos estudando lições maravilhosas e nesse domingo nós estaremos encerrando uma lição que estudamos sobre o sermão, né, da montanha, sobre o sermão que Deus, através de Jesus Cristo, ali nos ensinou a seus discípulos, ensinou ao povo da época e nos ensina ainda hoje. Então, são lições importantes para a minha e para a sua vida. Glórias a Deus. Vamos aqui tentar rodar um louvor aqui, mas... Vamos lá então, falando da nossa lição desse domingo, que nós vamos estudar a verdadeira identidade do cristão. Quantas pessoas hoje estão sem identidade, ou com a sua identidade riscada, ou com a sua identidade aonde não está visível a ele mesmo. Então, vamos falar nessa lição sobre essa verdadeira identidade do cristão. Vai falar que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar. Nem todo aquele que diz, mas aquele que faz. Tem uma grande diferença entre dizer e fazer. Tem uma grande diferença entre o que sai da minha boca e o que está nas minhas mãos. Então, é possível e é preciso que a minha identidade, a sua identidade, seja visível àquele que passa em nossa volta. Seja visível a mim, seja visível à minha família, aos que estão à minha volta, à minha igreja, aos colegas de trabalhos, não no que eu estou falando, mas principalmente no que eu estou praticando. É aí que a minha identidade se revela. E quer saber como é que essa identidade se revela? Então venha para a Escola Bíblica Dominical aos domingos de manhã e no próximo domingo estaremos iniciando, né, sem ser nesse agora, no mês de julho, né, estamos no final do mês de junho, estaremos iniciando uma próxima lição aí que vai ser maravilha de Deus. Traremos aqui subsídios dessa lição, que vai ser bênção na minha vida, na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e contigo aí, através da preciosa. Nós estaremos estudando a palavra de Deus. Você foi chamado, és um escolhido. Você vai ser mais usado por Deus. Se está na prova, Deus está trabalhando. Os seus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos finalizar nossa programação. Quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Ali meu sogro que está nos assistindo. Irmão Misael também, Deus abençoe. Misael Soares. Também irmão Udo Bodoan, Deus abençoe. Presbítero irmão Udo ali da Estrada Nova. Também a irmã Suzy, irmão Carlos, Deus abençoe ali da Estrada Nova. Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado aos que nos acompanharam aí. E se você perdeu essa programação, está salva aí na nossa rede social. Você pode acompanhar e compartilhar essa programação. Então eu desejo a você uma ótima noite. Que Deus esteja contigo. Vamos orar a Deus pela sua família. Se alguém tem algum pedido de oração, nós estaremos orando pela sua casa, pela sua família, e tenho certeza que Deus vai ser contigo, vai continuar sendo contigo. Basta você se colocar na presença dEle, conforme nós estudamos
nessa noite. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor Deus, te louvamos por mais essa programação, por mais esta quarta-feira que o Senhor nos deu a oportunidade de falar da sua palavra, de falar do seu evangelho, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Oramos agora nesse momento pelas famílias que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Ó Deus amado, pelos lares, Jesus. Eu não sei como está, mas Tu conhece cada vida, a cada um, Senhor Deus, a cada casa, Senhor Deus, a cada coração, Pai. Ó Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Jesus. Deus soberano ali, o irmão Valdir também, Pai. Abençoa ele, Jesus. Restaura a sua saúde, Senhor Deus. Abençoa todos que estão nos ouvindo. Talvez alguém está com alguma enfermidade, Jesus. Eu repreendo em Teu nome, Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas que homem, que a medicina não pode fazer. Abençoa, Senhor Deus, a cada vida, a cada coração, Senhor Deus. Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.